É o seguinte, desde o Catar, e eu apanhei muito por causa disso, que eu venho dizendo que Neymar fora da seleção seria uma dádiva, que eu não o convocaria para time nenhum da CBF após a Copa do Mundo. Porque eu faço uma contabilidade do que o Neymar fez na seleção brasileira. E chego à conclusão que, embora ele seja um extra-classe, ele nunca colaborou com a seleção brasileira, a não ser para ganhar a medalha de ouro olímpica que a seleção ainda não havia ganhado, mas assim mesmo num time que não jogou bulhufas, que só ganhou a medalha de ouro nos pênaltis contra o time C da Alemanha, porque não era nem o time sub-23 da Alemanha titular, no Maracanã, né? Com o gol dele final de pênalti. É o máximo que ele fez para a seleção. Tente lembrar de uma partida decisiva do Neymar contra um adversário cascudo na seleção brasileira. Não há. Não há. É verdade, ele não teve culpa nenhuma de ser alijado da Copa aqui no Brasil, mas depois, na Copa da Rússia, ele virou meme mundial por jogar deitado. E no Catar agora, até poderia ter feito o gol da classificação contra a Croácia. Num belíssimo gol. Mas num belíssimo gol que ele tentou 20 vezes, e ele continua tentando. E uma hora ele faz. Mas ele é um jogador absolutamente voltado para si mesmo. Ele não é um jogador do chamado Football Association, ele é um individualista e continua a ser. E eu acho que ele faz mal para a seleção brasileira em todos os sentidos hoje. Me constrange dizer isso, porque eu sei, por exemplo, que um cara porque eu tenho profundo respeito e admiração, acha uma heresia dizer isso. Esse cara é o Tostão. Ele diz: não é possível querer formar uma seleção abstraindo do melhor jogador que nós temos. Em tese é verdade, mas no caso, eu acho que o Neymar, ele não apenas atrapalha hoje taticamente a seleção, porque ele embola com o Vini Júnior, que é o cara que aparentemente a gente tem de melhor, como ele atrapalha psicologicamente, porque com o Neymar em campo, é bola no Neymar. O Neymar é o dono da bola. E aí é um dono da bola que retém demais a bola, que busca faltinhas no meio de campo, que se irrita com qualquer coisa. Ou seja, ele não é alguém que a seleção precise. E vamos lembrar, a última grande conquista da seleção brasileira foi a Copa América sem o Neymar. Porque quando o Neymar estava, perdeu para a Argentina no Maracanã. Então, eu realmente tenho um barulho acontecendo aqui no meu ouvido, por trás de mim, algum microfone aberto, alguma coisa forte. Está difícil hoje. Mas, enfim, eu acho até que a terceira opção ela é delicada. Eu sou contra o Neymar na seleção brasileira. Aliás, ele mesmo é meio contra, porque ele fez de tudo para não ir ao Uruguai, onde evidentemente o bicho vai pegar, e eu convido quem nos vê a apostar que ele será ou amarelado ou mesmo avermelhado no Estádio Centenário de Montevidéu nesta terça-feira. O barulho parou. Muito obrigado. De nada. Tudo bem, estamos aqui. Hoje estamos aí contra tudo e contra todos. Ô Mauro, mais esse entreveiro aí com o Neymar. Essa decisão da enquete aqui, não, que é hora de renovar, não é uma decisão simples, né? Estamos falando do cara que foi o principal jogador da seleção brasileira e do Brasil nos últimos 10 anos, né? Pois é, assim, quando se fala sobre esse assunto, né, muita gente fica escandalizada de fato com esse raciocínio que é um tanto quanto, assim, acho um pouco raso. Não, ele é o nosso melhor jogador, é o melhor jogador brasileiro, são os argumentos apresentados, mas falta jogo coletivo. O Neymar, é bom lembrar, ele está na Arábia e uma das razões pelas quais para lá foi o que o mercado europeu, os principais clubes europeus, os grandes, os clubes mais interessantes para um cara que atingiu o patamar que ele alcançou, não se interessaram pelo seu futebol, ninguém quis. Não houve proposta. Custou 90 milhões de euros ao Hilal, antes 222
ao PSG, né, ao Qatar, melhor dizendo até, né, e para minimizar esse prejuízo, né, porque tecnicamente ele acabou não correspondendo, porque não ganhou o que interessava para os caras, que era a Champions League, ganhou títulos locais, perdeu o título francês por Lille, ficou fora de muitos jogos, desfalcou em quase todas as temporadas por muito tempo, deixou de ser o protagonista, então ele não foi um sucesso absoluto no PSG, teve momentos apenas. E ninguém se interessou. Então, ele é claramente um jogador de declínio, que ele é talentoso, que ele tem recursos técnicos acima da média, isso tudo a gente sabe, mas ele eu sempre digo isso, a palavra que acho que define bem, ele é um grande desperdício. Por outras razões, ele não evoluiu tecnicamente. E a seleção fica sempre. Muda o técnico, era assim com o Tite, agora está a mesma coisa. Ela tem que criar um ambiente para que o Neymar fique à vontade. Então, e com essa coisa de concentração de jogadores no lado da bola, como gosta o Fernando Diniz, eventualmente você tem pouco espaço para jogadores como, por exemplo, Vinícius Júnior, próprio Arana, que precisam de espaço para trabalhar, o Vinícius especialmente. Então você sacrifica outros jogadores porque ele cai muito pela esquerda, a bola tem que ser dada para ele o tempo todo, para que ele comece as jogadas, termine as jogadas, arretém demais, não evolui no seu jogo, enfim, talento ele tem. Com a bola nos pés, ele faz coisas diferentes, mas pensando no entendimento do jogo no todo, o Neymar não é esse jogador todo, ele não virou esse jogador, melhor dizendo, ele não evoluiu a esse ponto, ele estagnou. Então você vê uma seleção brasileira nervosa muitas vezes, que ele está sempre nervoso, não precisa ter pipoca nem nada, está sempre nervoso dentro de campo, agitado e tal, e pouco cerebral. E entra técnico, sai técnico, a mesma coisa acontece. Talvez, chegando no Ancelotti no ano que vem, isso mude, porque ele continua sendo uma espécie de dono do time. E isso é um negócio muito ruim. É muito ruim. Não espero também tanta coisa assim do Fernando Diniz, que ele é um interino, ele é um tapa-buraco, gente. Ele é o Mário Jorge da CBF. Vou falar português, claro. Ele é um bom técnico, pode ser campeão da Libertadores, mas a CBF não escolheu o Diniz para ser o técnico da seleção. Colocou ali para esquentar o lugar até a chegada do italiano do Carlo Ancelotti. Isso aí todo mundo sabe. Se o Ancelotti eventualmente não aparecer por aqui, é outra história. Mas a escolha da CBF chama-se Carlo Ancelotti, não se chama Fernando Diniz. Temos que colocar alguém na função. Quem topa? Eu? Vai você. É mais ou menos isso aí. Então, você querer desmerecer, é apenas uma constatação do óbvio, né? Mas eu acho que, de fato, é chegado, passando da hora já. Né? E o Tite cometeu um absurdo na Copa do Mundo contra a Croácia, que ele tirou o melhor atacante dele, era o Vinícius na Copa, ele tirou o Vinícius, mas o Neymar continua dentro de campo e prendendo a bola. E como disse o Juca, ele tenta a mesma jogada várias vezes. Uma hora acontece. E aí você faz um recorte ali, olha, o gol decisivo sim, mas acabou não sendo decisivo. Mas ele poderia render muito mais para a seleção brasileira se jogasse mais coletivamente, tudo mais. Muita gente fala, ele vai ter tantos anos na Copa. O Messi também já não era mais um garoto, já estava veterano na Copa do Catar. É verdade. Só que o Messi, ele é generoso para com os companheiros e o time em campo. O Messi não joga para si. O Messi joga para o time. E, claro, também faz jogadas individuais. Hoje, menos. As arrancadas em velocidade já são mais raras. Claro, não tem mais a mesma condição do passado. Agilidade, explosão, está mais velho. Mas ele joga para o time. O Messi volta para fazer desarme. O Messi pensa o jogo inteiro. O Messi coloca o Lautaro na cara do gol e o Lautaro perde os gols, como aconteceu na Copa do Mundo, entre outros colegas. O Neymar não é assim. O Neymar joga para o Neymar. Esse é um bom ponto que o Mauro tocou, Arnaldo. O Casagrande, a semana passada, no Fim de Papo, falou um negócio que eu achei interessante também. O Neymar não tem inteligência tática. Aí ele ficou lembrando de jogadores que foram envelhecendo e foram mudando o seu jeito de jogar. Daí ele falou assim, o Neymar é o mesmo jogador desde sempre, é o cara do arranque. E ele não tem mais esse arranque. Esse ponto é bom, de fato. E os companheiros acho que escreveram bem o Neymar dentro de campo atualmente, ou ao longo desses últimos anos. Inteligência tática, né? A gente talvez tenha assim, alguns exemplos. O Mauro falou do Messi, pode ser do Cristiano Ronaldo, dos mais notórios, mas aqui no Brasil, alguns jogadores que mudaram muito a característica ao longo do tempo e foram ficando melhores. Como o Miller, por exemplo. O Miller era um jogador de velocidade, arranque, virou um jogador de assistência, de jogo coletivo, né? São vários exemplos. O Edmundo também mudou as suas características, outros tantos, que dependiam muito do arranque, da velocidade, do drible no início da carreira, né? Talvez nenhum deles com a habilidade do Neymar, mas é que tá, né? Saber envelhecer bem é
uma das grandes virtudes da vida. E vários jogadores conseguiram ir além do que se esperava porque mudaram o seu comportamento em campo. Mas também tem a questão, né, o extra-campo, é um pouco que o Juca falou, o peso do Neymar, literalmente o peso extra-campo. E essa situação, acho que ninguém conseguiu levar bem na Confederação Brasileira de Futebol e seus treinadores ao longo dos anos, eles só tornaram o Neymar um jogador ainda mais mimado, uma pessoa mais mimada do que ela era. Isso é ruim até para o Neymar, né? Como o Tite tratou Neymar, sua família nesses últimos anos todos, como o Fernando Diniz entrou e praticamente fez a mesma coisa. O Neymar continua sendo, além de tudo, o cara que joga todos os minutos, independentemente da atuação dele. Continua sendo o dono do time, como disse o Juca, o dono da seleção. E aí essas atitudes, se no campo, taticamente, tecnicamente, ele já não faz diferença, as atitudes extra-campo e o comportamento continuam muito parecidos, né? Então, de fato, se você colocar na balança, eu não vejo muito sentido a insistência, sabe? E acho que, particularmente em relação ao Fernando Diniz, existiu talvez uma parte vaidosa do Fernando Diniz, a pretensão de reinventar o Neymar. Mas para reinventar algum jogador de futebol, o cara precisa estar de acordo. E não parece ser o caso do Neymar. Esse ato de indisciplina que o garotinho transcreveu em relação ao presidente da CBF, provavelmente não vai dar em nada, porque o presidente da CBF ele gosta de compor com todo mundo, não quer se indispor com ninguém e tudo mais, está pensando na transição para o Ancelotti e tal. Mas poderia ser, se fosse um presidente daqueles mais com uma personalidade um pouco diferente, poderia ser o suficiente para o Neymar ser afastado, né? Por, entre aspas, desacato à autoridade. Mas vai continuar a mesma coisa, provavelmente. E eu não vejo muita perspectiva de melhora. Em relação ao comportamento, nenhuma, não vejo nenhuma. Em relação ao jogo, propriamente o campo, menos ainda, talvez, por conta da liga que ele está disputando, da situação que ele vive atualmente como atleta de futebol. Então, assim, a gente ficou... Talvez o Fernando Diniz tenha nos passado alguma ilusão de que depois da Copa, numa outra função, de um outro jeito, numa outra perspectiva, pudesse ser diferente. Mas não foi o que aconteceu nesses 3 primeiros jogos. Evidentemente não foi o que aconteceu, dentro e fora de campo. Pois é. E tem outras questões, o Trajano. Por exemplo, você já falou um pouquinho, o centroavante. Richarlison não deu. Gabriel Jesus, que também agora deve entrar, que também não é o cara que a torcida morra de amores por ele, né? Embora eu sempre achei que fora da seleção ele é muito mais jogador do que foi na seleção sempre. No Arsenal, ele pontos hoje, mas quando ele informa no Arsenal, ajuda muito. Nos últimos tempos ele tem caído até pela direita, que o Saka é substituído ou não joga e tal. Mas é necessária uma renovação ali de centroavante. Eu já falei, tem alguns jovens pedindo passagem. Primeiro foi o Vitor Roque, já devia ter lembrado na primeira convocação do Fernando Diniz, depois ficou impossível. Aí vem esse menino do Santos, que é muito bom, num time esfacelado como o Santos, ele consegue se destacar. Muitos outros falam do Tiquinho, que é um jogador mais veterano, mais velho, mas é o principal jogador do Campeonato Brasileiro. Olha, eu li o Tostão, como o Juca falou, e todos nós pensamos parecido, com algumas nuances diferentes. Foi muita decepção, né? O jogo contra a Venezuela deixou a gente chateado com a expectativa que a gente fez em relação à seleção. Quer dizer, não que aquela goleada tivesse dado esperança que ia mudar profundamente. É que foi decepcionante mesmo. A Venezuela é um time fraco. O Brasil não foi bem. A produtora até se empolgou, se animou e foi para cima. Então, olha, você ficar aqui do Tite é perigoso. Então, não dá do Tite. Então, eu tenho saudade do futebol que não se há muito tempo. E que a gente tinha uma expectativa
que pudesse ser. Mas voltando só ao início, com o Neymar individualista, fora do peso, não dando a bola. Ele tá atrapalhando o jogo do Vini Júnior, que era a grande expectativa do jogo passado, do Rodrigo, não é? O meio de campo ficou também, não teve nenhuma contribuição maior. Na verdade, cá entre nós, torcida brasileira, culpado é o pipoqueiro.